A holding Abra, que é controladora da companhia aérea Gol, anunciou nesta quarta que pretende fazer um IPO lá nos Estados Unidos. Esse anúncio vem 2 dias depois de a Gol anunciar que vai propor aos seus acionistas uma reorganização societária que pode terminar com o fechamento do capital da empresa e saída da companhia do nível 2 de governança da Bolsa de Valores. Será que uma eventual abertura de capital em Wall Street vai resolver os problemas da companhia aérea? Convido aqui à nossa tela o nosso colunista Gilvan Bueno para nos ajudar a entender. E aí, Gilvan, sai do Brasil, lista lá nos Estados Unidos, parece ser este o movimento pretendido pela Gol. Por quê? Resolve algo? Bom dia. Muito bom dia, Gabriel Monteiro e nossa audiência. Sexta-feira, né? Uma notícia importante para uma sexta-feira, trazendo um pouco aqui de uma perspectiva diferente para a companhia. Perfeito. E aí, por exemplo, eu faço ficam essas perguntas, o Gilvan. Por que esse movimento seria promovido pela companhia? Que benesses ela pode encontrar, por exemplo, listando as suas ações lá nos Estados Unidos? Já que vimos muitas companhias listando ações no mercado americano e depois fazendo o caminho contrário, fechando capital lá e abrindo capital por aqui. É o caso da Vitru Educação, é o caso, se não me engano, do Inter e também de outras companhias que fizeram esta transição reversa, né? Voltaram dos Estados Unidos. Gabriel, vou dividir essa resposta em algumas temáticas, tá? A primeira temática que eu quero abordar é a estrutura de capital. Então, a gente tem que visitar lá 2022, quando a companhia Avianca, Gol e a família Constantino constituiu a Abra. A Abra é uma hold controladora das ações da Gol, em parceria com a Avianca e com a família Constantino. Dentro desta hold tem mais duas companhias, que é a Vamosware e tem uma dívida de uma empresa chilena chamada Sky, e ainda tem uma participação de uma empresa de fretamento. Por que eu estou fazendo essa constituição? Porque quando nós olhamos o modelo de negócios, a estrutura de capital de uma empresa 100% companhia aérea, nós entendemos que nos últimos anos ela tem aqui um desafio de endividamento, um desafio de dólar alto, um desafio de preço da gasolina subindo, esse custo operacional muito grande. Aqui no Brasil, a sua dívida, ela tem uma dívida em dólar com uma moeda fraca, que é o real. Então, nessa comparação de um dólar forte, que é onde ela compra os seus principais insumos, e com a moeda fraca, ela tem um problema. Então, quando ela constitui a Abra, o que ela ganha aqui? Ela ganha uma estrutura de capital que daqui a pouco ela pode, por exemplo, converter em equity, né? Ou seja, fazer uma constituição de debit e equity, que é uma estrutura muito interessante. E aqui eu vou colocar um pouco da minha experiência que eu tive no final de outubro, ao lado de vários investidores. Eu fiquei uma semana em Nova York, visitei, até participei lá do sininho da abertura de capital de uma empresa dos Estados Unidos. A gente tem que olhar uma questão importante aqui, uma segunda temática, que é o seguinte: nós temos várias empresas no Brasil fechando capital, poucos investidores, uma ausência de IPOs muito representativa. A gente tem, por exemplo, o Banco Pan tendo seu capital fechado. Então, quando você vai para os Estados Unidos, você tem ali mais de 5 mil empresas participando disso, um mercado muito aquecido, e agora ela tem uma vantagem na hora dela mostrar o seu pitch para alguns gestores, para alguns investidores, principalmente para alguns fundos soberanos. Algumas ideias podem acontecer, que é o quê? Ela tem uma estrutura, uma hold que tem a composição de mais de 5 negócios diferentes, onde ela não tem a concentração de um único produto, que era só a sua questão de linhas aéreas. Então, você tem aqui uma geração de valor no longo prazo por uma estrutura de capital com vários componentes para que seja observado. Perfeito. Então, a gente teoricamente fecharia o capital da Gol, que tem mais dificuldades para emitir ações, para fazer follow-ons, para captar recursos, e colocaria no mercado a holding completa com essa diversificação de ativos, essa alta diversidade de empresas, algumas melhores, outras piores, algumas mais enforcadas, outras não. Então, na tua visão, teria mais facilidade de vender aí o peixe da Abra do que da Gol hoje? Sim, sim. A gente olha aqui, vamos fazer aqui uma comparação bem distinta, são negócios totalmente diferentes, mas quando a gente olha para o modelo de hold no Brasil, um dos modelos mais vencedores no Brasil, a CNN fez uma ampla cobertura sobre isso, que é a holding do Itaú, a Itaúsa, né? A Itaúsa é a hold que controla o Itaú, a gente tem uma ampla reportagem aqui,
O NACA cuidou disso, fez uma série de coberturas sobre o Itaúsa Day, mas a gente olha o Itaúsa Day e olha o quê? Ela tem a Alpargatas, ela tem Duratex, ela tem uma empresa de tecnologia, então ela tem uma estrutura de capital onde ela coloca assim, o seu excedente em várias empresas e cria valor. No caso da Abra, ela tem a Avianca, tem ali uma dívida da Sky, que ela pode, por exemplo, fazer disso aqui um ativo em fazer uma emissão, por exemplo, de bonds internacionais. Então, ela vai para o principal mercado do mundo. A gente tem que lembrar que o mercado americano, você tem uma economia muito pujante, ela tem ali uma participação na Avianca, ela tem uma empresa de fretamento, então ela consegue ter uma melhor robustez e um círculo virtuoso, como diz o Jim Collins naquele livro Good to Great, que é Empresas Feitas para Vencer. Ela aumenta um pouco isso e sai aqui dessas questões que ela tinha no Brasil, uma dificuldade de operar, e também equaliza um pouco a questão da sua dívida, que é uma dívida em dólar, e quando o dólar dá uma esticada, isso prejudica a estrutura de capital da companhia. Então, vejo com muito bons olhos, logicamente, existe a expectativa e existe a verdade. Olhando do ponto de vista econômico, você tem aqui uma visão de uma geração de valor ou de uma melhor estabilidade da sua dívida, mas que a gente tem que entender que a realidade pode ser um pouco diferente. Mas olhando do ponto de vista de estrutura de capital, aquisição de capital mais barato, está participando do maior mercado financeiro do mundo, pode ser algo que traga ali valor para a companhia. Perfeito. A história de não finalizar a fusão com a Azul, que havia sido anunciado pela Abra, você vê como talvez um dos motivadores de sair do Brasil ou não tem uma coisa a ver com a outra, foi apenas uma questão de negócios, não chegaram num acordo, num consenso e a fusão acabou não acontecendo. Como é que você vê esse momento da Abra em si e, claro, essa eventual fusão com a Azul, que eles dizem que pode acontecer no futuro, mas não agora? Ótima pergunta. Eu estive aqui também comentando isso, Gabriel. E aqui tem um ponto importante, né? Se você olhar os últimos 15 anos do setor de aviação no Brasil, a gente teve a Latam lá atrás fazendo um processo de estruturação de capital, colocando suas ações, colocando uma atenção nesses números. Quando nós olhamos aqui o casamento entre Gol e Azul, ele começou ali, por exemplo, com o compartilhamento de voos. Mas nós tivemos um problema que era o quê? Você percebe que a Gol está muito dedicada a melhorar a sua estrutura de capital, a redução do seu endividamento, um modelo mais enxuto, com mais geração de valor no médio e longo prazo, olhando, por exemplo, o Chapter 11, que ela lançou nos Estados Unidos. Então, você tem uma empresa muito dedicada na sua organização financeira, na sua melhor estrutura de capital. E aí, um dado momento, a Azul, que tem um endividamento que cresceu mais de 43% na comparação de um ano contra o outro, ela tem um outro desafio existe aqui nos bastidores um comentário de que o presidente falou que eles não iriam olhar para isso com esse casamento com uma 100% da atenção, ele estaria olhando isso para uma outra vertente, um pouco mais cuidadoso, um passo a passo. E a Gol está bastante acelerada nessa estrutura. Então, ela falou o seguinte, olha, eu estou aqui olhando minha estrutura de capital com maior velocidade e você está um pouco não olhando para isso com a mesma velocidade que eu estou. Vamos nos separar aqui, no futuro a gente volta a conversar, mas eu preciso resolver as minhas finanças. Num ditado muito popular, farinha pouca, meu feijão primeiro. Essa é a grande lição dessa situação, né? Vou dedicar aqui atenção ao meu negócio, daqui a pouco a gente volta a operar, porque talvez você não esteja no mesmo momento que o meu, e aí você faz o seguinte, imagine trazer na estrutura da Abra um endividamento, uma empresa que está com muito endividamento, crescendo, isso talvez poderia não acelerar o modelo de reestruturação de capital que a Gol está fazendo com o seu modelo de negócio. Gilvan Bueno, muitas e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Vamos acompanhar essa história da Abra, se a Gol realmente sai aqui da Bolsa de Valores brasileira, como é que vai ser essa entrada do mercado norte-americano. Ainda há muitas etapas a serem concluídas e, claro, a gente acompanha tudo de perto aqui no CNN Money e contamos contigo, viu, para nos ajudar a entender esses próximos passos. Um ótimo dia, bom serviço a você. Para você também, uma ótima sexta-feira e para você, nossa audiência. Valeu, até.